Fala galera, mais um vídeo aqui no canal Boni Esportes. Conto com o seu like aí no vídeo e a sua inscrição aqui no canal, hein? Tá no ar o Fox Sports Rádio. Estamos no ar. E quem diria, a hora do Flávio Gomes está chegando. A sua também, meu amigo. Você não sabe o que ele falou. O Fox Sports Rádio está no ar, cheio de assunto, cheio de novidades, cheio de informações. E ó, abemos neste programa um cidadão que hoje vai ter que pagar uma aposta. Ele abriu uma empresa, né? Ele abriu uma empresa chamada passovergonha.com.br. Não, SA. Em breve, ele passará vergonha internacionalmente também. Nós vamos pro intervalo, daqui a pouco vocês vão saber quem é. A gente já volta. Sai daí não. Tá ridículo ele hoje. Ah, meu Deus do céu, tá no ar o Fox Sports Rádio. Nessa quarta-feira ensolarada aqui na cidade do Rio de Janeiro. E vai ficar mais ensolarado ainda. Vocês não estão vendo, né? Por enquanto tá fechado em mim. Porque vocês vão saber que há um marreco, pato. Um cidadão que tá acostumado na vida dele a passar vergonhas. Ele fala assim pra mim, pô, há muitos anos isso. Bem, já a vergonha passando. Ele vai lá e às vezes a vergonha tá rápida, ele acelera. Bem, já tem alguma vergonha pra eu passar Então hoje? vocês vão... Você, olha, eu já vi ele de tudo que é jeito. De mulher... Já vi ele cantando hino de clube. Nossa. Hoje. Vocês vão entender o motivo da aposta. Olha pra frente aí, Marreco. Olha lá o motivo. Não vai ali na esquina. Eu não sei que vai ter a camisa aí, mas eu queria que ele vestir a camisa da Argentina. Não, da Argentina, pô, você quer me ferrar, pô. Véspera de Copa do Mundo, Valtão, E aí, pô. Paulão? Boa, Valtão. Hein, Paulo? Tô contigo, irmão. Então nós vamos fazer o seguinte. Como a gente não tem aqui hoje, vou te fazer uma promessa no ar. A produção vai arrumar a camisa da Argentina e amanhã, no Fox Sports Rádio, Deu ruim. ele vai colocar e nós vamos Da tirar... Argentina, às vésperas da Copa, Valtão, Nós você quer me vamos, derrubar. amanhã, Quer me derrubar, irmão. você vai dar palavra de honra. O Valtão foi parceiro, você vai ser parceiro. Então amanhã no Fox Sports Rádio, na hora do almoço, a produção vai arrumar a camisa da Argentina. Bom. E o meu menino, Muito amigo, que é o Ibis do videogame, porque ele não ganha de ninguém. Ele, Johnson, são 10 Muito amigo, vitórias, hein? 11 derrotas. Não, mas o cara é gordo. Ó, deixa eu falar igual pra vocês. Isso aconteceu segunda-feira no Jogo Sagrado. O Marreco do Mano perdeu de 7-1. 7-1 são 10 partidas, 11 derrotas. 7-1 no videogame. E o Valtão, nosso querido Walter, hoje centroavante do CSA, pediu, falou, eu quero um Mano com a camisa da seleção argentina. Ele já veio de Carmen Miranda, ele já veio de Galinha, Pintadinha, ele já cantou ele do Palmeiras, entre outras coisas mais que a gente não pode falar também, apostas nossas fora do ar, estão filmadas e guardadas as 7 chaves. Então, Mi Buenos Aires! Tá bom. Parabéns! Aê! É um vitorioso. Mas eu não... Aê, Pibe! Olha pra cá, Esse é o Pibe! Maradona ou o Kempis, essa camisa? Não tem número, não. Tarantini! Tarantini. Deixa eu ver, se tiver poeira do Maradona. Não, Não, não tem. cara da seleção de 70. Camisa é Na linda. miséria. Mas eu paguei a minha Nigéria? aposta. Na miséria. Hausmann. O Hausmann. Ó, já passei algumas vergonhas na minha vida, Sr. Mani, só que nada se compara a encontrar o Benja na academia Olha pra durante cá, o dia. Diogo. Não. O Benjamin, treinando de meia social todo dia, velho. tá É dose. É dose. Olha, meia social, vinho. Olha, aprende uma coisa. Faz uma foto. Ó, gente. aprende uma coisa na vida. Quando você toma o golpe, não adianta você querer repassar para outro. Não, O trouxa que vai ficar 3 horas no ar hoje com a camisa da seleção. Não, dá pra Argentina é ele. Não, tenho carinho pelos Mandem. argentinos, tudo bem. Não, tem. Tem sim. Mentira, não tem. Ele Mas só pra minimizar. Ó, e hoje, excepcionalmente, não chamaremos ele de mano. Hoje é hermano. Hermano. Que é hoje o hermano. Sabe o que eu acho engraçado? Essa história toda? E se tratando de seleção,
A Argentina não engraxa o sapato da chuteira da seleção brasileira. Então, o E eles vice-campeão do mundo, não sei se você insistem. lembra. Nossa, E eles e é o insistem. que, vice-campeão? E eles insistem em querer ser protagonista conosco. Pacheco. O Brasil. Não, pera, não estou discutindo números. Não, Pacheco, você está discutindo uma... A única seleção, tem uma seleção no mundo que pode chegar e falar assim: escuta, nós somos rivais do Brasil, que é a Alemanha. A Itália, A também Itália, pode. mais ou menos, vai. Pode. Mas não, Não, pode. Itália, Alemanha e Brasil estão no mesmo pote, Não. A Itália tem É um pacote. tem 8 chegadas entre os 4. A Alemanha tem 10, o Brasil tem 11, o Brasil tem 5 títulos. A Alemanha tem 4 e a Itália tem 4. Só um minuto. A Argentina não tem nada, amigo. Algum título? Eles querem, sabe o que acontece? A gente tem 2 Copas do Parece Mundo. que o caminhão caiu em mudança, da mudança. Eles ficam atrás da gente, sabe? Tentando achar. Cadê o Brasil? É cachorro que cai da mudança, né? O caminhão cai da mudança? Caminhão cai da Eu mudança. entendi como o caminhão cai da mudança. É o cachorro. Como é que o cachorro Cai faz? do caminhão da Peraí. mudança. Pera, como é que o cachorro caiu faz? da mudança? É a Argentina atrás da gente. Eu tô aqui. Corre, velho. Corre. Agora, e se tratando de Libertadores, aí o buraco é mais embaixo. Deixa eu falar um negócio, você não me respondeu. Quem vira o cachorro? Você não me respondeu. Aí cachorro Das brasileiro 5 cai. Copas que nós ganhamos. Nossa, quem você jogou todos? Não, eu sou brasileiro, eu torço. Você Das não 5 torce. Copas, Ele torce, das pinta o 5 cabelo lá, Copas que pintou nós de novo. ganhamos, qual foi contestada? Qual foi na sacanagem? Na sacanagem? 62. 62, você viu aquele lance lá do Nilton Santos? Foi. 62. Agora, E Olha que essa última aí. eu achei que não foi falta do Nilton Santos. a Argentina tem Eu achei quantas que não foi. Copas? A Argentina tem 2. Quantas foram contestadas? As duas. As duas. Porque uma gol de mão, uma teve um gol de mão, foi no jogo mais difícil. Foi um gol de mão. Não houve nenhuma Gol de contestação mão. ao título da Argentina. Não, É inquestionável. Não, imagina. 86 É inquestionável o título de 86. Peraí, O cara fez no jogo mais de difícil, brincadeira. o cara fez um gol de mão. Jogo inquestionável. Só isso, E 78 não E vou nem falar. 78 não vamos nem falar. Mas a Argentina nunca tomou de 7 em casa numa Copa do Mundo. Mas já seis tomou da de Espanha. 6 da Espanha, tomou de 6 da Bolívia, Não valia tomou de nada, 5 não era da Copa, Colômbia, não era tomou Copa. de 5 do Brasil. Não era Copa. Pô, amigo. Copa do Mundo. A Argentina Incorporou. tomou de 5 da Iugoslávia em Copa do Mundo. Nunca perdemos. Sei, mas não fez nenhum. Nunca perdemos final em casa. Nunca perdemos final em Lógico, casa. vocês compraram 78, Não aquele perdemos. escândalo. Ganhamos. O Brasil Temos perdeu ganhado. as duas finais. Já pensou na perdeu Copa de duas 2014, Copas se a em Argentina casa. vai ganhar aqui Admiro o dentro? senhor que B.O. politiza tudo. O quê? O senhor Eu quero ir politiza no tudo. ataque. Me Copa de admira a 78. Copa de 78. O Você senhor não tem a defender a coragem de Argentina. falar Defender o que aquela foi aquela ditadura Copa. militar lá. Não estou defendendo. Tá, Tá sim, 86 não é Tá sim, incontestável. Tá sim. O título de Incontestável? 78, Claro que não. o título de Você acha que foi 78, uma Copa limpa? ele é tão contestável. Não, foi uma Copa sujíssima. Como foi a da Inglaterra, como foi a vitória do Brasil em 62, com o jogador suspenso Isso é disputando verdade. a final e tudo A mais. gente não era pra ter jogado. Então, aqui não tem nenhuma vestal não, negão. Não, tem, só tem uma Copa. Da Tem Argentina, ninguém as bonzinho duas aqui, são... não. Mandem. Nunca perdemos Copa do Mundo em casa. Mandem Nós suas nunca perdemos. mensagens Pro via país desse Twitter. tamanho, assim. Hashtag FS Rádio Brasil. Esse programa nem começou, o pau já tá quebrando. Pascoal quando tá muito louco, ninguém segura. né? Vamos. Ele toma aquele sucrilho Vamos, dele. vamos. Empeça. Vamos. Adelante. Mandem as mensagens via hashtag FS Rádio Brasil e mandem o WhatsApp também 011 993 904545. Respondam hoje pro WhatsApp também aquela pergunta que o Vampeta fez no jogo sagrado. O que é pior? Perder de 7-1 para a Alemanha ou perder a uma final para a Argentina? O que é pior? Responde aí no WhatsApp essa pergunta. O Vampeta fez isso no jogo sagrado. Vamos aos destaques de hoje do Fox Sports Rádio. Olha aí. Então vamos pro WhatsApp. Vamos batizar, meu mamãe Michelete. Não tente imitar. O Fox Sports Rádio é só um mesmo. E é o 1. Número 1 entre os programas esportivos. Quem tenta ser novamente um da Libertadores é o Grêmio, que ontem ficou no empate com o Cerro Porteño no Paraguai. Um resultado que não pode ser considerado ruim, né, Renato? A gente joga pra vencer, mas nem sempre dá. Ontem a torcida do Flamengo fez a parte dela, apoiou o time durante treino no Maracanã. Hoje o rubro-negro tenta retribuir esse carinho. A missão é contra o Santa Fé. Quem também tem pedreira na Libertadores, só que fora de casa, é o Corinthians. O Timão terá pela frente o Independiente. Bom resultado é essencial para os dois, já que o Milionários da Colômbia venceu ontem e assumiu a liderança do grupo. Totalmente. E dois brasileiros que só pensam em vitória nesta semana pela Libertadores são o Vasco da Gama e o Cruzeiro.
E se depender do apoio do torcedor amigo do nosso Oswaldo Pascoal, o time celeste ganha. Veja como ele, amigão do Pascoalzito, quase atrapalha a entrevista do Thiago Neves. Então apoio não falta. Informações ainda do mercado da bola, que promete esquentar de novo. Everton já está no São Paulo. Tudo isso e muito mais. Tem que mostrar bagunças. Aí. Você pega e arruma a casinha. Horroroso também. Do Fox Sports Rádio desta quarta-feira. Um programa que respeita todos os tipos de preferências. O problema todo. Ó, se tivesse no penhasco 3 cidades: Rolândia, Pau Grande e Ponta Grossa, você escolheria qual? Você salvaria qual? Pau Grande é muito aprazível. Ponta Grossa eu conheço. Eu preferiria Pau Grande. E um programa que revela sempre talentos. Mais uma joia garimpada pelos... Vai estar dependendo do... Mais uma joia garimpada pelo nosso Oswaldo Pascoal. Dá informação, Pascoal. Você gostou? Muito bom. Qual é a nota, Pascoal? 1. Muito bom. O cara é monstro. O cara é monstro, pô. Nota 1. Vai gravar? Nota 1. Oi? Vai gravar? O cara é bom, cara. Esse cara vai, olha... Vai levantar, Pascoal. Esse cara vai dar um up na empresa. Eu vou dizer um negócio pra você. Hoje foi uma das melhores escaladas que tivemos. Inclusive essas revelações do Flavinho. E pra você que tá em casa, pra você que tá em casa, eu vou dizer um negócio. Vocês conseguem imaginar o Fox Sports Rádio tendo feito ao vivo de Moscou? Melhor não. Irmão. Eu já comecei a fazer minha Aguardem que o Fox Sports Rádio será feito ao vivo de Moscou. Deu medo, não deu, Pascoal? Não, eu já tô fazendo minhas orações. Faça mesmo. Eu queria ver aquele cara de novo. Cara de novo aí. Nós vamos colocar na volta, daqui a pouco vai separar porque o Sormani pediu. Nós vamos pro intervalo, a gente volta com tudo, que ó, tem treta no ar hoje, hein? A gente já volta. Tamo no ar, o Fox Sports Rádio tá começando, tá aqui o Pascoalzinho, o Fábio Sormani, o Flávio Gomes, o Eugênio Leal e hoje, excepcionalmente, Hermano está aqui conosco, vocês podem mandar suas mensagens. Sim, senhor. E a polêmica do dia hoje é a história envolvendo Corinthians e Flamengo. Corinthians e Flamengo, o clima não ficou dos melhores. O presidente do Flamengo, Bandeira de Melo, teria dito que não procurou o Fábio Carille. O Andrés falou que procurou. Aí, Pascoalzito, antes de entrar no programa, 1 hora atrás, eu liguei para o empresário do Fábio Carille. Chama-se Paulo Pitombeira. Está na China, é o mesmo empresário até do Ricardo Goulart. Está na China, falou, pô, tô no fuso horário, cheguei aí, tô até meio virado. Não, mas você viu a história toda? Falou, vi. Eu falei, só quero te perguntar um negócio, não vou me prolongar. Teve ou não teve uma procura do Flamengo pelo Fábio Carille? Ele falou, sim, teve. Uma pessoa do Flamengo ligou e perguntou para mim se havia possibilidade de trazer Fábio Carille para o Flamengo. Eu falei, foi o presidente do Flamengo que ligou? Ele falou, não falo quem ligou. Quem ligou, eu não vou falar. Posso falar pra você que Peraí. ligou? Aí quem ligou, ele falou, não vou falar. E aí, só para emendar, Pascoal,
Eu aí perguntei, tinha uma informação aí que o Atlético Mineiro tinha feito uma proposta tentadora pelo Fábio Carille há um mês atrás, 2 meses atrás. Ele falou, sim, teve. Então, ele confirma que o Flamengo o procurou sim para ter o Fábio Carille. Só não me falou quem é a pessoa. Perguntei 500 vezes, falou, não falo. Quem ligou para ele foi o presidente do Flamengo. É você que está falando. Quem ligou para ele foi o presidente do Flamengo, perguntando a respeito da situação do Carille, se era possível uma transação. E nesse pacote entraria também o Rodriguinho. Mas o Corinthians... ele é empresário do Rodriguinho também? Não, o Flamengo também procurou o Rodriguinho. O Corinthians disse que faz um desconto de 50% para o Rodriguinho. São 100 milhões para liberar o Rodriguinho, o Corinthians disse que cobra 50 milhões de reais. Não, mas o Andrés falou isso em tom irônico, Pascoal. Não é que ele quer dar desconto. Ele falou, se eu der 50% de desconto, o Flamengo também não mas ele leva. disse que dá. Vai por mim, mano. Ele falou, eu dou um desconto pro Flamengo. Mas ele falou isso em tom irônico, 50%. Pascoal. Ele falou, 50 milhões. Eu também vendo. A primeira declaração Rodriguinho que ele por 50 deu a milhões. respeito desse assunto, ele disse, só sai pelo valor da multa. Aí ele usou a ironia para falar que ele daria 50% de desconto. Vamos por partes. Eu não tenho informação, que foi o presidente do Flamengo que ligou. Ele não abriu a pra mim. informação que eu tenho do Corinthians, dentro do Corinthians, é que foi o presidente do Flamengo quem ligou pro Paulo Pitombeira, representante do treinador do Corinthians, e pediu a ele uma avaliação se era possível e tal, e não andou o negócio. Quanto ao Atlético Mineiro, a proposta era de 3 anos com 600 pau de salário por mês. Quanto ele ganha no Corinthians? Não sei. Ele ganha metade disso. Ou seja, o Fábio Carille hoje é o treinador mais disputado do futebol brasileiro? Ele e o Renato, né? Bicampeão paulista. O Renato campeão brasileiro. O Renato teve do Flamengo. O Abel também é um cara cobiçado. O Renato, cara. Mas a surpresa é o Carille, né? Porque o Renato e o Abel, eles têm uma estrada já... Vai azedar o clima entre Corinthians e Flamengo depois dessa? Eu não acho legal. Sinceramente, eu acredito muito no Pascoal. Ele é um cara muitíssimo bem, especialmente quando o assunto é Corinthians. Se o fato de o presidente, Eduardo Bandeira de Mello, ter procurado um empresário, eu não acho legal, já disse isso várias vezes. Conversa com o Andrés. Andrés, é o seguinte, eu tô a pé, tô precisando de um treinador, eu tô tentando fazer uma proposta pelo Carille. E aí? Eu volto a dizer, entendeu? Isso tudo aqui é como se fosse uma confraria. E os clubes fazem parte dela. Se não houver respeito entre as equipes, entre as agremiações, é difícil trabalhar, porque um vai roubar do outro, entendeu? Eu não acho legal. É assim que funciona? É assim que funciona. Eu sei que é assim. Você está sendo ingênuo? Você pode perguntar para mim. Sim, eu acho que sim. Não, eu não é ingênuo. Você não gostaria que fosse. Eu gostaria, o mundo ideal para mim não teria isso, entendeu? Eu acho que, eu não sei. O mundo ideal não existe, né? Existe, exatamente. Não, e não é só do futebol não, tá, Zumani? Vai ficar ruim o clima lá, Eugênio? Vida. Vai ficar ruim o clima entre Corinthians e Flamengo? Quando é que foi um clima bom? Quando é que foi o Flamengo e Corinthians? Os caras andavam de braços dados pela rua, trocando beijos. Não. Por exemplo, agora na votação da CBF, o Corinthians e o Flamengo e o Atlético Paranaense que foram contra a eleição do Caboclo. Não, o Flamengo votou em branco. O Flamengo votou em branco. O Corinthians também votou em branco. O Atlético não foi. O Flamengo se absteve. Mas isso não por uma decisão conjunta dos dois. Mas você se absteve nessa situação e resolveram fazer contra. isso. É uma posição de cada clube. De qualquer maneira... Mas aí não é algo que teria algum individual. tipo de resultado prático, por isso não é uma aliança contra... O clima ficou ruim entre Corinthians e Flamengo depois dessa? Eu não sei. Eu juro que eu não sei ainda o que pensar dessa história de assédio ao jogador ou técnico. Se existe uma ordem certa de consulta, se você tem que falar primeiro com o empresário, ou com o presidente do clube, ou com o atleta. Caso Everton em São Paulo. Eu não tenho uma opinião formada. Caso Everton em São Paulo. Caso do Everton com São Paulo. Quem foi primeiro procurado? Então, não foi sei. Foi o jogador. Foi o empresário do jogador, cara. Não, e aí o jogador quis sair. E os jogadores que... E os caras trabalham nos bastidores o tempo inteiro, é assim. Enquanto a gente tá aqui, tem 1 zilhão de ligações e mensagens de WhatsApp. Olha aqui, quer vir pra cá, eu te dou tanto e tal. Eu soube ontem à noite, essa história do Everton no São Paulo, tá rolando há 2 meses, e que os caras estão avisando, Flamengo, o Flamengo não levou adiante. O Everton ele tinha pedido um aumento salarial, aí os empresários dele Flamengo não levou adiante, achou que era blefe. Mas só faz 2 meses. Com relação a isso que você perguntou aí entre o clima de Flamengo e Corinthians, 2 situações. A primeira, o Andrés ele não deve estar mentindo. Vocês podem pensar tudo, qualquer coisa a respeito do Andrés, menos que ele seja inocente.
Menos que ele seja... O inocente não é o sentido literal. Não é bobo. Ele não é ingênuo, tá certo? Ele não é. Ele deve estar falando a verdade. Porque a partir do momento que ele chega perante as câmeras, ainda mais o Andrés, que todo mundo sabe, é um cara safo, Pascoal. Ele é um cara malandro. Ele é um cara que conhece aí os bastidores do futebol. Ele deve estar falando a verdade com relação a esse fato aí do Bandeira ter procurado o Carille. Isso nós já apuramos, isso é verdade. Sim, é que eu estou falando em contraponto aí ao que o presidente Eduardo Bandeira de Mello disse que não procurou. Procurou sim. Segundo, é uma praxe de mercado. E o Sormani falou, é uma confraria, o futebol deveria ser assim. Não é, Sormani. O futebol, ele é uma cadeia alimentar. É cada um olhando o seu. É uma guerra. Tá errado? Não tá errado. Mas a vida é assim, errado. não é só o futebol. O Flamengo, ele foi lá, mas assediou meu técnico, ele foi procurar um empresário. Quem não faz isso? A vida é assim, gente. Ninguém vai chegar no pai da moça pra falar, você autoriza ela passar uma noite comigo? Não, você chega na moça, depois vai saber. Isso é um não precisa usar isso aí, que isso aí não é assim. Na Europa e nos esportes americanos, chega um determinado momento da temporada que você não pode manter contato com nenhum jogador, técnico, nada. O Mourinho, por exemplo, foi suspenso quando ele estava no Chelsea, na primeira passagem dele, porque ele assediou um jogador. Você entendeu? Isso conta no livro dele, é um livro chamado Anatomia de um Vencedor. Eu tenho esse livro. É que essa situação é complicada, então, o que eu quero dizer para você é o seguinte, existem regulamentações. Aqui no Brasil, não tem nada. Na Europa tem, nos Estados Unidos também tem. Mas sabe o que é complicado, senhor Mano, nessa história? Vamos lá. O jogador, ele tem um empresário e ele tem um staff. Muitas vezes esse staff, ele tem um poder de empresário também. Então o que acontece? É difícil você conseguir rastrear o que acontece nesse período. Por exemplo, em determinado momento você não pode fazer mais propostas, eles têm que respeitar isso daí. Mas tem um staff que fala pelo jogador, e chega lá, o empresário liga para alguém desse staff e fala, qual que é a situação do cara? O ano que vem eu quero ele aqui. E aí, dá uma pilhada no cara. Começa a fomentar uma série de é incontrolável. Sim, mas se você prova e tem como provar, há punições. Mas, senhor Mano, é difícil você conseguir comprovar uma situação como essa. Não, o Mourinho foi suspenso. Então, mas o Matt Jones tomou uma multa agora na NBA, porque ele é o vice-presidente do Lakers, e ele ficou lá fazendo elogios pro jogador do Milwaukee, a cultura é diferente. Grego. Os caras, o que é isso? É que a cultura é diferente. Puta. Dificilmente você vai chegar na Europa e ver o Ibra com um staff de 40 pessoas atrás dele. O Cristiano Ronaldo, ou o Messi. Lá, eles partem de um outro princípio. Então, lá, eles respeitam as leis. Aqui nós estamos aqui. Aqui é o jeitinho brasileiro pra tudo. Então, pra você, tá certo, não tinha problema nenhum. Faz parte? Eu acho que não. Inclusive, o cara que se incomoda com essa realidade... Você não vive dizendo que o negócio de... que um bota garfo na marmita do outro, pra você isso aí é uma indecência, botar garfo na marmita do outro, agora você acha normal? Eu não tô aqui pra iludir o telespectador, e o dirigente que acha que isso daí deveria ser o oposto, tá errado. Tá errado, ele tá sendo juvenil, Pascoal. O dirigente, ele se quiser se blindar com relação a isso, tem que fazer o que o Corinthians fez. Rodriguinho, tem uma proposta da Turquia aí, batendo na tua porta? Chega aí, vamos conversar. É interessante pra você continuar no clube? Vamos fazer um acerto aqui, estender o seu contrato por mais 2 anos, 3 anos, enfim, e dar um reajuste salarial. A tua multa hoje vai girar em torno de 100 milhões. É esse, ô Benjamin, o pensamento. É essa que tem que ser estratégia. Caramba, agora ficar olha, o jogador ele ama meu clube, eu projetei. Cara, se não tiver o preto no branco, às vezes o preto no branco no contrato já não é respeitado. Mas imagine, sou eu que falo imagine o apalavrado. Isso me espanta vindo de quem é. Se sou eu porque ele vive dizendo que enfiar garfo na marmita do outro não pode, que é uma vergonha, não sei o quê. Vergonha, vírgula. Você foi incoerente. Não, pelo contrário. Incoerente tá sendo você. Você tá lá? Não, eu não. Eu não sou talarico. Você está sendo incoerente, porque quando eu falo isso, você fala que eu... Só vê dinheiro, você só vê dinheiro. Racionais. Diria Mano Brown. Não, sabe por que você está sendo incoerente? Porque quando eu falo isso, você fala, ainda bem, ele só pensa em dinheiro. Não, mas você está pregando a mesma coisa. Você é um dinheirista? Isso eu vi agora o teu pensamento. Não, eu estou dizendo aqui a respeito de uma prática de mercado. Uma realidade do mercado. Eu estou expondo a minha realidade. Não, peraí, uma coisa é uma coisa, outra coisa. Não, você é um cara que é dinheirista. Para você o que vale é o dinheiro. O amor, a amizade fica em segundo plano. O que vale Olha quem está falando isso, Benjamin. Ele acabou com você. Agora, você falou de coração? Você falou de coração? Falhou. Tá sem pilha minha lapela. Você falou de coração? Áudio. Tá ouvindo? Tá. É de coração?
Não. Mas agora, com relação à praxe de mercado, Benja, é essa. O sorriso foi meigo, né? Essa. O sorriso do não foi meigo. O jogador, se ele quiser de fato permanecer no clube, ele vai fazer um contrato em que a multa rescisória seja um absurdo. É aí que você consegue segurar o jogador. Dá uma olhada, irmão. O que o Andrés falou aí, uma entrevista do Andrés. O Andrés soltou. Ontem essa André entrevista. Sanches, Ontem essa entrevista depois da eleição da CBF. Eu venho aqui, me posiciono, mas cadê ele, o Bandeira? Deve estar lá sondando o Rodriguinho, querendo o Carille. Isso que ele fez, ofereceu 1 milhão por mês para levar o Carille. Não vai levar. Tentou tirar o Rodriguinho, não vai tirar. Dou 50% de desconto na multa do Rodriguinho e garanto que ele não leva. Gestão de nada. Ele vai sair e a conta vai chegar. A conta vai chegar para o Flamengo. Tá errado a última linha ali. Aí, acho que nesse tom de declaração, aí a relação... É ira, né? Não, a relação azeda. Acho que só contratar, não sei o quê, isso aí acontece o tempo inteiro, o meu tem razão. Mas quando alguém se manifesta irritado desse jeito, eu acho que a relação azeda entre os clubes. Ah, mas não pode e também não tem efeito né, prático nenhum. Mas uma coisa que eu acho que o Andrés uma coisa que eu acho que o Andrés faz, e eu acho que é um erro da parte dele, é não renunciar ao cargo de deputado federal. Isso aí eu concordo com você, isso aí é ponto pacífico. Por exemplo, ele chega e fala assim, o Palmeiras deveria ficar preocupado com o vestiário dele. O que ele sabe do vestiário do Palmeiras? A conta vai chegar para o Flamengo. O que ele sabe da administração financeira do Flamengo? Sabe, ele é cheio de atacar para se defender. Exatamente. Ele fica atacando os outros sem ter uma certeza plena do que está falando. Até onde eu sei, por exemplo, depois que ele falou a respeito do vestiário do Palmeiras, eu fui apurar isso aí. O vestiário do Palmeiras é muito bom. Não é que é bom. É muito bom. Muito bom. Da onde que ele tirou isso? O vestiário do Palmeiras é ruim. Eu apurei que é bom. Você apurou o quê, Pascoal? Que é bom. É tranquilo. O ambiente tranquilo, não tem problema nenhum. Nós apuramos isso. Agora, o Flamengo lança, como todos os clubes, anualmente não, acho que a cada 4 meses, né? Eles lançam um balanço. Como balanço, não sei te dizer. Bom, enfim, lança lá um borderô que é publicado em jornais. O balanço, o balancete e depois o balanço final. E tá lá. É só olhar. E você analisando o balancete do clube, você vê que o Flamengo está numa situação muito melhor que a do Corinthians. É que ele falou que a conta vai chegar. Não sei, mas com base no quê? Ele tem acesso aos contratos? O Corinthians não tem 104 milhões de patrocínio na camisa. O Flamengo movimentou, na sua camisa no ano passado, 104 milhões de reais. Quanto movimentou o Corinthians? O Corinthians não acertou com a Caixa. Então, quanto movimentou? Não Quem anda mais O Flamengo movimentou o ano passado 650 milhões de reais. Que bom. Sabe quanto movimentou o Corinthians? 340. E qual torcedor anda mais feliz nos últimos anos? O do Corinthians ou do Flamengo? Ele tá falando da conta, daqui a pouco nós vamos botar aqui. Daqui a pouco o rival do Flamengo vai ser o Bradesco, o Itaú, o Santander. Peraí. Não, você quer criar uma polêmica. Agora virou comemorar balanço. O Andrés falou que a conta vai chegar para o Flamengo. E eu estou dizendo o seguinte, com base no quê? Ele vive o Flamengo? Ele está lá dentro? Ele participa das reuniões? Ele tem contato íntimo com o departamento financeiro do Flamengo? O que a gente sabe é que o Flamengo, no ano passado, movimentou 650 milhões de reais, foi o time que mais movimentou dinheiro no Brasil, mais do que o Palmeiras, e o Corinthians quase que é metade disso. Isso chama atenção. No quesito gestão, o Flamengo dá de 10 a 0 no Corinthians, pô. A gestão chama atenção pelo estado de investimento, não na gestão esportiva. Na gestão esportiva. Por exemplo, quando sai o balanço do Flamengo, quando sai o balanço, a torcida vai na rua. Não, mas veja aí. Meu balanço. Fazendo o que eu faço. Mas você tá se comportando como torcedor aqui bancada. Não tô. Torcedor aqui bancada. Futebol, a discussão. Torcedor gosta de título. Torcedor quer título. Vamos discutir isso? É isso. Então, você fica contente. A administração esportiva do Corinthians dá de 10 a 0 na do Flamengo. Ficou feliz? Não tô feliz. Então dá risada, pode rir. Não é. O Corinthians é um clube. Pode rir. O Corinthians é um clube irresponsável do ponto de vista financeiro. Irresponsável, não tá contratando ninguém. O Corinthians não paga ninguém, tá numa dívida enorme. Que jogador, que contratação bombástica fez? Trouxe o Roger agora. Beija. Trouxe 2 meninos do Nacional. Foi campeão, efetivou um treinador que estava em casa. Beija. Vamos repetir. O Corinthians até as calças. A maior contratação do Corinthians foi Juninho Capixaba. Você não acha irresponsável que o Corinthians fez o estádio? Você não acha irresponsável que ele fez o estádio? O estádio
é uma outra história. É a história. A qual, é a história. a qual, é por isso que nós estamos discutindo que o Corinthians é o responsável. estádio é uma outra história. Não. Eu falei desde o primeiro dia. O Corinthians é... O estádio, se a gente for entrar no mérito, ele não vai gostar. Não, você não Porque a vai... gente entra no mérito político. Se você é outra história. Essa é a história. Você embarcaria nessa? Essa é a história. Você embarcaria? Eu não. Então por que o Corinthians embarcou? É porque é responsável. Quem é isso que ele tá Eu falando. falei aqui no primeiro dia, você é testemunha. Eu falei assim, por isso não vai pagar. paga. Eu falei, vai pagar? Não Mas paga. nunca vai pagar. E se não vai pagar e fez, é E irresponsável. quem fez isso foi esse Fora, cidadão. não E quem pipoca, tá junto? fora. Não tô pipocando. Claro que tá. Eu falei que eu não faria. Eu falei, eu pipoca não. Eu fui o primeiro a falar aqui que o Corinthians não ia pagar esse estádio nunca. Ô, mentira, Pascoal. Verdade. Você Gente, compraria um não vai pagar. apartamento Não de vai 7 pagar. milhões, de 22 milhões de dólares no Sorro? Você compraria? Se o Trump falar que você pode comprar. Eu não tenho dinheiro pra isso. Ó, eu garanto, beijo. Aqui é o Você seguinte. faria isso? Eu Pera só- garanto. pera só um minuto. Você compraria? Então, pera, eu vou te explicar. Eu não compraria. Então, Tá perfeito. pronto. Pera. Porque você não é irresponsável. Ah, O Corinthians comprou um imóvel que ele não tem condição de pagar. Estamos com... Vocês estão uma história totalmente nada a ver. Vamos agora, estamos com o presidente do Flamengo, Eduardo Bandeira de Melo, ao vivo no Fox Sports Rádio. Presidente, é o Benja. Boa tarde, tudo bem com o senhor? Boa tarde, Benja. Prazer falar com vocês. Só pediria que fosse muito rápido, tá? Que eu saí aqui do almoço onde eu estava. Rápido, beijo. Ah, não, tudo bem. Ô, presidente, é o seguinte. O Andrés falou que o senhor procurou o empresário do Fábio Carilli. O senhor falou que não procurou. Eu liguei para o empresário do jogador hoje, o Paulo Pitombeira, ele não falou quem. Do mas treinador. ele falou... Hã? Treinador. Ele falou, um representante do Flamengo me ligou. No final das Benja, contas... vamos lá. Você é um jornalista experiente, você conhece muito bem essas coisas. Né? O que é um representante do Flamengo? Tá, o que eu falei é que nós não procuramos ninguém, muito menos o treinador do Corinthians, né? Muito menos pagaríamos aquele valor a qualquer treinador, mas ninguém foi procurado, né? Ninguém falou com o Paulo Pitombeira. A última vez que eu lembro de ter falado com ele deve ter uns 3 anos atrás sobre o Hernani Brocador. O Lombo, nosso vice-presidente de futebol, que foi citado ontem, nem conhece, nem sabia quem era Paulo Pitombeira, tá? Então não existe absolutamente nada, tá? Então alguém está mentindo, e quem mente é mentiroso, tá? Então acho que a gente pode encerrar esse assunto de uma vez por todas, tá? Porque o que estão falando para você é mentira. Mas você ouviu o que o Andrés falou? Você ouviu a entrevista do Andrés, presidente? Me passaram aí por escrito, não ouvi. O que houve? Ele falou que ligou, que ofereceu R$1 milhão, que não vai levar. Falou que ofereceu que o Flamengo quer levar o Rodriguinho. Falou que vai dar um desconto de 50% de 100 milhões, vai fazer 50. E falou que a conta do Flamengo vai chegar ainda. Gestão nada. Foi o termo do Andrés. Esse é o mais grave. Olha, isso aí é a opinião dele. Vamos ver se vai chegar a conta, para onde vai chegar e... Né, acho que o Flamengo já demonstrou aí a sua capacidade de recuperação e hoje é exemplo de credibilidade, ganha todos os prêmios de transparência, tem balanço auditado, é o clube que tem tido maior sucesso na área financeira, então eu não preciso ficar respondendo a ninguém sobre isso. Quanto a qualquer proposta que tenha sido feita pelo treinador ou por qualquer jogador do Corinthians, é mentira. Eu já falei que é mentira, e quem fala mentira é mentiroso. Tá? Então não existe absolutamente nada. Foi citado o Ricardo Lombo. O Ricardo Lombo não procurou ninguém, não participa de negociação de jogadores, nem conhece o empresário do treinador e do jogador do Corinthians. Nós nem sabíamos que o empresário era o Pitombeira. Eu conheço o Pitombeira como empresário do Hernani Brocador. Mas o Lombo é vice de futebol, né? É vice de futebol, mas não conhece o Pitombeira. Até porque né, não tivemos nenhum negócio com ele recentemente, desde a venda do Hernani. Ô Pascoal, tá aí o Eduardo Bandeira de Melo que eu vou te falar. Aí eu vou dar um testemunho.
nunca vi o Bandeira de Melo mentir. Isso é verdade. Agora ele está falando que não procurou nem o Carille e nem o Rodriguinho. A tendência é eu acreditar no presidente do Flamengo, mas a informação que tem no Corinthians, presidente, e é uma informação de dentro do clube, das pessoas que administram o Corinthians, é de que... Ô, Pascoal, eu não sei de onde veio a informação, mas a informação é mentirosa. Eu já falei que é mentira. Bom, eu estou dizendo para o senhor que o Corinthians diz, né? A sua versão é diferente da do Corinthians. Só que estão usando o nome do Flamengo indevidamente. O Flamengo não tem nada com isso. Deixa a gente trabalhar em paz. Tá? Não procuramos ninguém, não procuramos treinador nenhum. O último treinador na história da minha administração no Flamengo, de todos os treinadores que nós tivemos, o único que estava empregado quando nós procuramos foi o Ney Franco, e assim mesmo eu liguei na época para o então presidente do Vitória, que era o Carlos Falcão, e combinei tudo com ele. Tá? Então não existe absolutamente nisso, o Flamengo não faz esse tipo de coisa, né? Nunca fez nem fará. Nem com o Renato Gaúcho o Flamengo procurou, presidente? Não, houve uma conversa preliminar, e se ela tivesse evoluído, certamente eu teria procurado o presidente Romildo. Alguém que o senhor manda? Não, eu só queria dar um testemunho aqui. Eu vou cumprimentar o presidente. Boa tarde, presidente. Pelo que a gente conhece o senhor, desses anos todos à frente do Flamengo e nas poucas vezes em que nós pudemos conversar, eu acredito na sua palavra. Eu acredito na sua palavra. Eu acredito, porque a gente sabe muito bem que tem empresário... O Andrés mentiu? Não, o Andrés deve ter ouvido como é que é? O Galo cantar e não sabe aonde. Porque qual é a história? É que o empresário do jogador, o empresário do treinador, disse que o Flamengo, uma pessoa do Flamengo o procurou. Agora, a gente sabe muito bem que o empresário, o agente, muitas vezes faz um jogo do cliente dele. Diz que procurou para ver se consegue um aumento. Percebe? Eu acredito 100% no que falou o presidente. 100%. Para mim basta, presidente. Para mim basta. Beleza, então. Eu quero só aproveitar e fazer uma pergunta para o senhor. Quem vai ser o técnico do Flamengo até o final dessa temporada? Vai ser o Bernardi mesmo? O Barbieri, ou o senhor vai buscar alguém? Olha, no momento é o Barbieri e está muito satisfeito com ele. Ô, Bandeira, a última. Você, espera aí, o feijão não vai esfriar aí, espera aí. Rapidinho, que eu tenho que sentar aqui de novo. Ontem tinha lá quase 50 mil pessoas no treino do Flamengo e os torcedores gritaram, abaixa o preço do ingresso. O que o senhor pensa sobre isso? O senhor vai estudar uma forma de abaixar o preço do ingresso? Você acha que o ingresso está barato, o ingresso está caro, está no preço justo? O que o senhor acha? Está tudo caro hoje em dia, mas o Flamengo tem que procurar se equilibrar nos dois objetivos, né? De atender a sua torcida e de também não sacrificar as finanças. Se as finanças forem mal, quem vai pagar vai ser a própria torcida, e isso a gente não quer. Então tá bom, presidente. Presidente Bandeira, um abraço, obrigado pela atenção aí, bom almoço. Eu que agradeço a todos vocês, um grande abraço. Valeu. Tá bom, o Bandeira de Melo, ao vivo agora no Fox Sports Rádio, nega de pé juntos. Eu volto a dizer o que disse pra ele. Pascoal. Você acha que ele ia admitir que ele procurou? O presidente do Flamengo... Deixa eu terminar a frase, gente. O presidente do Flamengo, Eduardo Bandeira de Melo, acabou de afirmar categoricamente que não procurou nem Fábio Carille e nem Rodriguinho e falou que quem está falando isso é mentiroso. Não, e quem mente é mentiroso, e ele não está mentindo. Então... Ele está passando a bola. Volto a falar, pelo que eu conheço do presidente, pelo que a gente vê ele se movimentar nesse mundo do futebol, que é um mundo complicado, eu acredito nele. Eu nunca falei, nem sei quem é o senhor Paulo Pitombeira. Não sei. Se ele entrar aqui no estúdio agora, junto com outras pessoas, eu não sei quem é. Mas a gente sabe muito bem que, claro, os dirigentes também fazem isso. E o agente também faz. Né? Eu não sei, deve ter acontecido talvez um mal entendido, alguma coisa. Eu também não posso fazer uma avaliação a respeito do caráter do Pitombeiro, porque eu não conheço ele. Mas eu não acredito, sinceramente, eu não acredito, porque o presidente é uma pessoa transparente, é uma pessoa honesta,
e que tem toda a minha admiração, eu não acredito. Mas dá a impressão que ele praticou um falou crime. pra mim... Não praticou. O quê? Dá a impressão que ele praticou um crime, não praticou, porque ele entra pra desmentir uma informação de que ele poderia ter sondado o técnico do Corinthians. Mas mesmo assim, se tivesse feito, Sormani, repito, eu não vejo mal algum. Mas não prática fez. de mercado. É isso que ele tá querendo dizer. Mas eu também, não fiz. você acha que ele admitiria se ele tivesse procurado? Paulo Pitombeira, houve contato do Flamengo, sim. Vários clubes procuraram o Fábio, que é um dos melhores do Brasil, e está em um dos maiores clubes do mundo. Normal. Houve contato também de um clube árabe da China. O trabalho chama atenção, mas ele já tinha deixado claro para mim o desejo de ficar no Corinthians e fazer ainda mais história. Está feliz e tem todo o respaldo da diretoria. Então, mas é que tá, bem, já. Isso que ele falou pra você? Só em cima dessa declaração do Paulo Pitombeira aí, que é o empresário do Carille, e do Bandeira de Melo, que é o presidente do Flamengo. Todo mundo sabe que o Flamengo trata com sigilo as suas negociações. Quando a gente pergunta, e aí, Eduardo, o Flamengo tá atrás de jogador tal? Ele fala, não falo a respeito de declarações. Caso do técnico que eu perguntei pra ele Pois agora, é. não fala nada. O Sormani acabou de perguntar, técnico do Flamengo pro final do ano. Estamos felizes com o Barbieri e ele permanecerá até o final do ano. Vem outro técnico, presidente. Estamos felizes com o Barbieri. Ele não abre, gente. O Bandeira de Melo, ele tem uma estratégia que eu acho que é até legal, de não ficar expondo o que o Flamengo tem ou deixa de ter de interesse no mercado. Diante dessa situação, ele pode ter procurado o Carille. Entendo como uma prática natural, tá certo? É um técnico que está em evidência, assim como o Abelão também, assim como outros treinadores do Brasil que também são cobiçados. O Carille também é. Ele está hoje no primeiro patamar de atuação Mas eu não do sei, futebol brasileiro, ô, mano, Pascoal. a informação do Corinthians é que foi o presidente do Flamengo. Mas, Pascoal, que seja o a presidente do Flamengo... A informação que o Corinthians trabalha é que é o presidente do Flamengo que falou com o Carille, com o empresário do jogador. Não é assim, mano. Não é assim. Não é com o futebol é assim, Sormani. Mano, não é assim. Tanto é que o próprio presidente falou que quando ele contratou o Ney Franco, ele conversou com o presidente do esporte à época. E que se a primeira sondagem com o Renato Gaúcho tivesse dado certo, ele ia conversar com o Romildo. Posso dizer uma coisa? Mas você acha que você liga no Corinthians lá e fala, Andrés, eu quero Carille, você libera? O Andrés ia falar, não, não libero. Eu não sei se a conversa. Você libera? Eu não duvido. Não sei se o tom da conversa. Ô, Grêmio, você libera o Renato? Não libera. Não sei se o tom da conversa é esse. Ele pode muito bem dizer, eu não duvido. Andrés, eu estou negociando com o cara. Eu não duvido. Daí você pega de surpresa. Não duvido da palavra do presidente do Flamengo. Eu acho, eu também, me parece uma pessoa muito honesta, transparente. Eu não acho que ele tenha telefonado. O que a gente sabe é que muita gente fala em nome de clube. Muita gente. Então, o Pitangueiras aí, como é que ele chama? Pitombeira. Pitangueiras na praia. É a praia. Agora já. O Pitombeira também pode não estar mentindo. Tem um monte de gente que fala em nome de clube. É exato. Aí você tem, por exemplo, um vice-presidente de remo do Flamengo. Que estava jantando... que tem meu remo com futebol? Calma, deixa eu explicar, Pascoal. Tava jantando no Bar Lagoa lá com alguém, e alguém falou assim, escuta aí, pô, como é que tá a coisa lá no Flamengo? Pô, falando de ser de técnico e tal. Pô, eu conheço o empresário do técnico do Corinthians. Pô, me dá o telefone aí e tal. O cara pega o telefone, e como vice-presidente de remo, de bocha, de judô, ou não sei o quê, ou diretor, não sei o quê, o cara pode pegar o telefone e ligar. Você acha que o Andrés ia cair nessa? Não, sabe por quê? Ele sabe aí muito ele bem quem liga. ligou. Aí o Pitombeira chega e fala assim, pô, legal, bom, muito prazer, quem sabe, pode ser. Aí esse cara vai no presidente do Flamengo, eventualmente fala, seu presidente, estive jantando com fulano e tal, dá pra fazer um contato. Acho que muita gente fala em nome de clube, entendeu? Esse que é o problema. Então o Pitombeira dizer que o Flamengo procurou e não dizer quem foi, ele não tá dizendo quem foi. Não disse nem pra você. Disse, Benja, quem foi? Ele não disse quem foi. Corinthians, a informação é de que foi o presidente do Flamengo quem ligou pro Pitombeira. O cara acabou de dizer que não procurou coisa nenhuma. Sim, mas ele tá dizendo que não. No Corinthians, eles dizem que sim. Ele acabou de falar o seguinte, quem mente é mentiroso. Olha aqui, o Lucas... Ele estava muito convicto, seguro do que estava falando. Gente, você acha que se você acha que o presidente viria a público para dar uma declaração dessa, se ele tivesse procurado o Pitombeira? Mas também ficamos sabendo que o vice-presidente de futebol não contrata e não sabe nada. Segundo até que eu perguntei, quando é o vídeo de futebol, ele falou, não contrata jogador. Então o que faz o vídeo de futebol lá? Não sei, isso é outra Aqui o Lucas Farias fala aqui, há uma contradição nessa história. O Bandeira falou que nunca procurou treinador empregado. Mas não aqui com o Benja, é verdade. Eu havia me esquecido. O Rodrigo Caetano, quando foi perguntado por mim, do Abel, né? confirmou que tentou sim contratar o Abelão, que está no Fluminense. Não, mas o Benja... E ele também falou que teve uma sondagem do Renato Gaúcho. O que eu quero dizer é o seguinte, nós entendemos, eu pelo menos, entendo que o primeiro passo tem que ser dado em direção ao presidente do clube.
talvez na estratégia dele, ou a maneira de pensar dele... O Flamengo não ligou pro Haddad, ligou pro Abelão direto. Exato. Ele falou, escuta, Abel, tô interessado em você. Podemos abrir negociação? Não podemos. Beleza, acabou. Sim, podemos. Como é que é o presidente do Abal? Pedro Abad? Eu vou negociar com o Abelão. Eu não sei como é que é feito isso, mas ele não negocia o tempo inteiro nas costas do presidente do clube, que emprega o treinador que ele está desejando. É isso que ele falou. E, sinceramente, gente, eu acredito na palavra do presidente do Flamengo. Agora você é advogado do diabo. Eugênio Leal, serei advogado do diabo. Pra quê? Com qual interesse o Andrés ia expor publicamente isso? Porque ao expor publicamente isso, a única coisa que ele faz, de forma direta e indireta, é valorizar mais ainda o Fábio Carille. E sim dispor com o Flamengo. Porque se essa história não vaza, não tem que continuar tudo elas por elas. Quem saiu bem dessa história toda foi o Fábio Carille. Então, pra que expor se não houve procura, então, como disse o Bandeira de Melo? Ô, Benja, pra quê? Só ele deve saber, né? A gente não sabe dos bastidores, de tudo que acontece nos bastidores. Eu só sei que, como meu pai dizia, assim, nesse rendezvous não tem virgem. Todo mundo ali tem uma série de situações que não estão expostas. E não adianta a gente ficar aqui querendo defender A, B ou C, porque eu confio nesse, confio naquele. Eu não confio em ninguém. E só sei que ali, além de valorizar o Carille, o Andrés valorizou a ele próprio. A administração dele no Corinthians. Meu técnico não vai sair, meu principal jogador não vai sair, pode baixar o preço que não sai, porque aqui não sai, porque eu sou o Corinthians. Então cada um puxa a brasa para sua sardinha. O que fica claro é que o Flamengo vive, de fato, ele expõe mais o Flamengo uma instabilidade muito grande, uma indefinição quanto ao seu futuro. Tá muito nítido que o Flamengo não tem para onde correr em termos de treinador, vive uma dificuldade dentro de campo também. Talvez a grande oposição à grandeza do Flamengo no cenário seja o Corinthians, no cenário brasileiro. Ele aproveita para dar uma pancadinha, expor um pouco mais dessa dificuldade do Flamengo e valorizar a si próprio. Você acha antiético ligar? Você acha antiético pegar e ligar pro cara e falar, olha, a gente gostaria. Rola ou não rola? É antiético? Não, antiético não. Você tem que perguntar pro treinador, pro jogador, se ele tem interesse numa transferência. O que eu acabei de perguntar? Eu acho que isso não é antiético. É uma consulta. Igual o presidente do Flamengo acabou de dizer, que ele fez uma consulta no Renato. Ele faz consulta pro Renato. Ô, Renato, temos interesse na sua contratação. É possível? Não. Muito obrigado. Vai procurar outra coisa. Consulta você pode fazer. Então, o senhor Mano é contra, pelas costas, você acertar tudo e deixar o pacote pronto. Muita gente aí o técnico chega pro time, o Carille, por exemplo, que a gente tá discutindo isso. Presidente Andrés, acertei tudo que o Flamengo tá indo embora. Aí é uma sacanagem. Tem hora que o técnico também faz Mas ao contrário. Mas eu acho que, e para isso aí, é fundamental que o profissional assediado, ele esteja bem no clube, ele esteja se sentindo à vontade, se sentindo valorizado, com boas perspectivas. Aí vai da administração de cada clube. A gente viu recentemente o Everton sair do Flamengo. É uma situação que nós vimos alguns anos atrás, que era corriqueira dos jogadores não quererem estar no Flamengo. Muitos não queriam nem ir. Por salário atrasado, falta de estrutura, etc, etc. Isso virou. Passou todo mundo a querer ir para o Flamengo. Agora você vê um jogador querer sair do Flamengo. Alguma coisa mostra que tem uma situação ali e dentro da administração do Flamengo estranho. Agora, se é ético, se não é, acontece, mas acontece em todas as áreas da vida. Agora, eu queria entender quem está contratando pelo Flamengo. Porque o Flamengo não tem diretor de futebol. Não, é o novo gerente de futebol. O vice de futebol, o Bandeira falou que não sabe, nem conhece, não contrata, falou que não contrata jogador. O Noval, o Carlos Noval. Carlos Noval. Esse é o diretor de futebol. O vice-presidente de futebol, como presidente, conversam com o Noval. Temos essa possibilidade. Então, ele vai ver junto ao treinador, junto ao clube, o clube que ele tem interesse. Você mudou o seu pensamento? A respeito do quê? Você acredita que o Flamengo, o Bandeira falou aqui, foi contundente em falar, não teve procura. Bom, nem pelo Rodriguinho, nem pelo Carille. O meu pensamento é muito parecido com o de Eugênio. Eu acho que não tem nenhum inocente nessa história. Mas você acha que não tem menino nisso aí. Isso aí não tem menino. Eu acho que o presidente do Flamengo ligou. Claro que ligou.
Claro que ligou. O presidente do Corinthians não se exporia da forma que se expôs se ele não tivesse uma informação precisa a respeito disso aí. Eu acho que ele não criaria uma animosidade tão grande. Ele é um rei da bravata, gente. Mas qual o objetivo? O André Sanches, o que ele ouve o Galo cantar e não sabe onde, Mas, cara, Flavinho, repito. Eu sei que não é crime. Problema, não, mas qual o problema do Bandeira de Melo? Eu não acho essa atitude Eu acho que ligou. antiética. Não falaria nada. Não acho. O Bandeira, Mas ele não o vai presidente querer... do Flamengo acha. Não, mas, senhor Ele deixou claro que acha. Ele acha. Ele acha, ele tá declarou, discutindo da mesma isso. forma, da mesma forma que ele declarou, então, que ele foi antiético pro Benjamin, na entrevista que ele deu aqui com o Qual? Beijo. Qual foi a declaração que você acabou de dar? Não, ele Rodrigo Renato. Caetano, eu tinha informação. Você procurou quando o Rueda saiu o Abelão? Não teve ele falou negócio, sim. parou. Aí que tá. O Abelão Mas falou procurou. não sai do Fluminense. Mas procurou. Não, Procurou o Renato agora? Procurou o Renato. Mano, ele falou isso. O que a gente tá discutindo é o seguinte. Você faz uma primeira sondagem. Primeiro pra saber se o cara tá tá interessado. E depois que mostrou interesse, você escuta, eu tô negociando com o seu treinador. Sormani, eu acho que isso daí é uma discussão, eu acho uma Mas- discussão boba. O Andrés, na minha avaliação aí, ele foi infeliz na declaração que ele deu. Não acho que ele deva se preocupar com esse tipo de situação se ele estiver bem amarrado. Aliás, ele já deve ter feito isso várias vezes. Então, mas é que tá, deve também, porque a prática do mercado é essa, Flavinho. Exato. Repito, o futebol é uma cadeia alimentar, é cada um olhando o seu. O Sormani disse, mas isso daqui é uma confraria, os clubes deveriam se ajudar, deveriam ter ética, deveriam consultar uns aos outros. Só consultam, Sormani, quando existe um interesse. Quando existe alguma coisa que ele possa levar vantagem em cima. Se não tiver e puder passar um rodo no adversário, ele passa. Isso é com qualquer clube. Pode ser Flamengo, pode ser Corinthians, pode ser São Paulo, pode ser qualquer outro. Então, repito, o Andrés, ele pode ter ficado bravo, pode ter ficado chateado, ele pode ter esperado um outro comportamento do Bandeira de Melo. Só que hoje, Sormani, o dirigente que for esperto, ele faz um contrato bem amarrado. Porque o que vai segurar o jogador, o treinador no teu clube, não é a palavra. É uma multa rescisória altíssima. Porque pagar multa é cumprimento de contrato O também. treinador não Tá tem multa estipulado. alta. Hã? Treinador não tem multa alta. Porque ele está hoje no regime de CLT. Nem Não, treinador até porque hoje. se você Nem o resolver contrato mandar ele embora, nem o contrato você de tem que trabalho. pagar uma multa grande pra ele. Não paga hoje, Sormani. Hoje, os treinadores, diferente do que era antigamente, eles eram PJ e você tinha um contrato que você poderia amarrar de determinada maneira. Hoje, Paga um geralmente salário. é um salário. Ué, mas Justamente mas é um como é que você tá CLT. dizendo que o treinador, pra tirar, você tem que pagar uma multa alta? Você pode fazer pra um mandar outro embora, você contrato não tem? paralelo. Não dá. Tem nenhum Claro que clube não, faz. Hoje, não, mas hoje, Nenhum clube hoje faz a mais praxe, treinador. hoje a